Hoje eu quero trazer aqui uma tabela onde eu trago valores sugestivos para que a gente faça, digamos que um upgrade na fonte de alguns dos amplificadores clássicos nacionais. Então eu fiz uma relação aqui com alguns cálculos para, digamos que dar uma nivelada nesses aparelhos. Alguns amplificadores têm uma capacitância interessante, outros uma capacitância um pouco abaixo. Então eu acabei montando essa tabela aqui para a gente, digamos que, ter em mente um valor fit, um valor justo para cada modelo de amplificador. Tá? Então eu peguei aqui, por exemplo, o Gradiente Model A1. Ele vem com uma capacitância original de 40.000 microfarads total para os dois canais, e ele desenvolve uma potência RMS de 722 watts. Então se a gente pegar esses 4.000 microfarads aqui e dividir por 722 watts RMS, a gente tem uma razão de 55 microfarads por watt. Então a gente tem então esse número em mente, tá? Então a gente pode comparar esse número aqui com outros amplificadores, tá? Isso aqui é o que vem original de fábrica, essa coluna aqui. Então vamos comparar aqui com o Gradiente HA2, por exemplo. A Gradiente H2 tem também 40.000 microfarads na fonte, só que ele desenvolve menos potência na saída. Então, se a gente tem a mesma capacitância de fonte e menos potência saindo, a gente tem uma relação melhor de capacitância na fonte. Então, os 40.000 microfarads que tem na fonte do H2 representam 67 microfarads por watt. Tá? Então a gente pode comparar aqui com o Polivox PM5000, um amplificador que também tem 40.000 microfarads na fonte, porém ele desenvolve menos potência do que os dois anteriores, 478 watts RMS. Então a relação de capacitância que ele tem vai lá para cima. Então se a gente dividir 4.000 microfarads por 478 watts RMS, a gente vai ter que cada watt RMS do amplificador, que pode sair dele, tem disponível 84 microfarads. Tá? Então 84 microfarads por watt. A gente também tem aqui o Signus PA1800. Ele vem original de fábrica com 20.000 microfarads. Tá? Então se a gente pegar esses 20.000 microfarads e dividir pelos 524 watts RMS que ele consegue colocar na saída, a gente vai ter uma relação, digamos que um pouco baixa, de 38 microfarads por watt. Então se a gente comparar aqui a capacitância que vem o PA1800 com a capacitância do PM5000 e do H2, a gente vê que está bem abaixo, né? Digamos um pouco disparelho. Então a gente continuando aqui, a gente vê o Signus PA1800, também vem com 20.000 microfarads por watt, porém a potência que ele entrega logicamente é menor, é 345 watts RMS, a soma dos dois canais. Então se a gente fizer a continha, a gente tem uma relação de 58 microfarads por watt. Então, uma relação interessante, praticamente igual do A1. Né? A gente tem também aqui o PA1800 G4. Esse que eu me referi anteriormente serve para o MA800 e para o PA800 G1, G2 e G3. Tá? Então, é o PA800 antigo, aquele que veio antes do PA1800. Esse aqui é o PA800G4, que eu chamo. Então ele é o PA1800, quer dizer, o PA800 equivalente à geração do PA1800. Até vou colocar aqui G2, G3, G2 e G3, tá? Para não ter confusão. Então esse PA aqui é o PA800 moderno, esse G4.
ele entrega uma potência de 351 watts, então a relação dá praticamente a mesma, 57 microfarad por watt. Tá? Aqui a gente tem o PA400 da Cygnus, então ele vem com apenas dois capacitores de 5.000 microfarad. Se a gente fizer a conta aqui, a gente vai ter 50 microfarad por watt. Tá? Como ele tem menos potência, ele consegue entregar 100 watts mais ou menos por canal RMS. Isso aqui em 4 ohms, tá? Isso aqui até vou colocar aqui 4 ohms. Vou botar 4R porque foi feito em carga resistiva, então vou deixar 4 ohms aqui. Então a gente tem essa relação de 50 microfarads por watt. A gente tem aqui o Nashville Power 250, aqueles amplificadores da Micrologic, os bem antigos, os feitos para serem residenciais. Eles vêm com 4 capacitores de 5.000 microfarad, que dá 20.000 no total. Como a potência que ele desenvolve na saída é 125 mais 125, a gente tem uma ótima relação de capacitância, 80 microfarad por watt. Aqui por último a gente tem o Quasar QA2480, ele vem com dois capacitores de 5.000, então se a gente fizer a conta, é praticamente a mesma coisa que entrega o Power 250. Né? A gente tem então a metade da relação. Então se a gente pegar 246 aqui e dividir por 10.000 microfarads, quer dizer, 10.000 microfarads dividido por 246, a gente vai ter mais ou menos isso aqui de capacitância. Então eu grifei aqui os amplificadores que têm, digamos que uma capacitância um pouco abaixo dos outros. Aqui é um caso mais crítico, digamos assim, que é o Gradiente Model A1. Ele tem um circuito step-up de tensão para alimentar o VAS. Então é um amplificador que consegue colocar mais tensão para fora. Ele tem uma perda, digamos, no VBE dos transistores de saída menor do que os outros. Então o A1 é o que tem o circuito de step-up mais alto. Tá? Aqui tem o gradiente H2, também tem um step-up de tensão, que digamos que é um valor médio. E o Polyvox PM5000 tem um step-up de tensão também, mas é um step-up com valor muito baixo. Então, o que mais tem aproveitamento de colocar potência para fora, por causa desse arranjo do step-up, é o Gradiente Model 1. Então, nesse aparelho aqui, ele vai conseguir colocar praticamente toda a tensão da fonte para fora. Então, isso torna ele, digamos, o que mais necessita de capacitância na fonte. Então, é o amplificador que vai ter um rendimento muito grande. Então, ele consegue colocar praticamente toda a tensão da fonte para fora. Então, isso deixa uma margem entre a tensão da fonte e a saída pequena. Então, ele consegue, digamos que o ripple da fonte consegue, na hora do ceifamento, consegue ir para a saída. Tá? Isso não é relevante porque já está saturado mesmo. A saída, quando satura, no caso do A1, vai saturar com o ripple. Por exemplo, o PA1800 não tem step-up de tensão. Nenhum desses aqui para baixo tem step-up de tensão. Então, entre o máxima tensão que pode ter na saída e a tensão da fonte, tem uma margem muito grande. Agora, aqui no A1, entre a tensão da fonte e o que pode sair na saída do amplificador, tem uma margem muito pequena. Então, isso torna ele mais sensível à capacitância, o A1, no caso. Tá? Porque ele tem um maior step-up de tensão na fonte. Esses detalhes eu já tenho em outros vídeos falando sobre esse circuito step-up de tensão. Eu falei sobre o step-up do A1, do H2, do PM5000. Tá? Então procurem aí no passado do canal que eu vou encontrar vários vídeos sobre isso. Então aqui
Eu recomendo um upgrade de capacitância da fonte do Gradiente Model A1 para mais ou menos nivelar com os outros amplificadores. Então a gente pode colocar 8 capacitores de 6.800 microfarads por 80 volts. A gente vai ter uma nova relação de capacitância por potência. Então a gente passa a ter 75 microfarads disponível para cada watt que ele pode entregar. Tá? Aqui um outro caso, PA 1800, ele tem a relação mais baixa de todos, então 38 microfarad por watt. O PA 1800 não tem step up de tensão na fonte para alimentar o circuito VAS e os drivers, então ele não é tão dependente assim, ele não precisa de tanta capacitância assim quanto o A1, mas mesmo assim eu coloquei aqui para dar uma relação parecida com a do A1. Tá? 4 capacitores de 10.000 por 80 é o que geralmente se coloca no PA 1800, é o que a maior parte das pessoas acaba usando. Então a gente passa a ter 76 microfarad por watt. Também daria para colocar 4 de 6.800 por 80. Já ficaria muito bom, não precisaria na verdade ter essa relação igual do A1. Tá? Então uma sugestão dupla aqui, ou 4 de 10.000 por 80 ou 4 de 6.800 por 80. Tá? Então a gente pode continuar aqui. Os signos PA 400, ele já tinha uma relação, digamos que razoável de capacitância, mas a gente pode fazer um pequeno upgrade aqui, passando ele para 2 capacitores de 6.800 por 63. Tá? Um upgrade bem, digamos, econômico. A gente vai ter uma relação de capacitância na fonte de 69 microfarad por watt. Tá? Fica bem interessante. E aqui o Quasar 2480, que ele vem apenas com 2 capacitores de 5.000 por 70 na fonte. Então a gente pode passar ele para 2 de 10.000 por 63. Que vai trazer uma relação bem interessante de 81 microfarad por watt. Tá? Então a gente pode, nesses casos aqui que eu grifei, que está aqui na letra mais escura, a gente pode dar uma atuada para melhorar um pouco isso. Tá? Não vai fazer diferença no som, não vai dar mais punch, não vai dar mais grave, não vai ficar com grave mais profundo, mas vai, digamos que, deixar uma relação parecida aqui com os outros que já existiam, tá? Por exemplo o H2, o PM5000. Então a gente vai ter uma relação um pouco mais igualitária com os outros amplificadores do passado. Tá? Então a gente consegue aqui deixar eles mais semelhantes no ponto de vista de capacitância por watt. Tá? Eu sempre comento que eu acho aquela relação que algumas pessoas falam de capacitância por ampere meio abstrata, é uma informação que é difícil de entender. Eu prefiro aqui em amplificadores de áudio pensar em microfarad por watt. Tá? Então, a gente tem aí entre 50 e 80 microfarad por watt, a gente vai estar com um amplificador, digamos que bem ajustado no que diz respeito à quantidade de capacitância que eles vão precisar na fonte, que a fonte vai precisar ter. Tá? Se a gente pegar um caso, por exemplo, 20 microfarads por watt, a gente já sabe que é muito pouco. Tá? Aí, de repente, o Ripple já vai prematuramente invadir o que poderia ser uma região útil de potência do amplificador. Né? Então a gente pode pensar aí acima de 50 microfarad por watt já está muito bom. Tá? Em casos raros, que nem do A1, seria interessante um pouquinho mais. O A1 e o H2 e o PM5000 são da família dos poucos amplificadores que existiram até a nível mundial
que usa step up de tensão. Isso é um recurso de otimização de potência muito bom. Realmente o amplificador consegue colocar mais tensão para fora, porque na saída do amplificador os transistores têm uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, por exemplo, um triplo Darrington, um amplificador triplo Darrington, ele vai perder alguns volts ali nos transistores que a fonte tem. Por exemplo, a fonte tem 70 volts, mas só consegue colocar 68, por exemplo, 67 volts para fora, porque fica perdido ali no VBE. Então, o circuito de step up de tensão para alimentar o VAS consegue colocar mais tensão no triplo Darrington e consegue fazer os transistores chegarem mais perto da saturação. Tá? Então é uma otimização, realmente faz diferença. Eu quero fazer mais vídeos sobre isso, mostrando que se a gente tirar o step up de tensão, a gente perde potência. E eu diria que 99% dos amplificadores que existem no mundo não tem esse circuito que a Gradiente, a Polivox usava aqui no Brasil. Então, são empresas visionárias que usaram isso desde os anos 70, tá? E não se vê mais praticamente esse recurso de ter step up de tensão nos amplificadores. Tá? Então, os amplificadores poderiam render alguns watts a mais pelo implemento dessa técnica que se usava lá no passado. Tá? Os amplificadores da Sansui também usavam step up, os da Pioneer também usavam step up. A fonte fica um pouquinho mais complexa, fica com mais componentes, mas isso faz diferença e o amplificador consegue ter um rendimento energético melhor. A gente consegue tirar mais potência de um amplificador que tem step up de tensão no VAS e nos drivers de saída. Tá? Colocar muito mais do que isso aqui, por exemplo, colocar 150 microfarads por watt já começa a ser desnecessário. O amplificador não vai tirar proveito disso. Não vai trazer mais grave, não vai deixar o som um grave mais profundo, não vai ficar o som mais aveludado, nem nada. São só digamos que boas práticas na fonte para que o amplificador trabalhe, digamos, de maneira folgada, digamos assim. Tá? Então é isso, um abraço.